Sucesso. Eu gravo esse vídeo num momento particularmente complexo para todos nós. Brasil, no mundo, Canadá, Portugal. Nesse minuto, nós acreditamos que estamos saindo de uma pandemia que perdura por tantos anos, entremeada por transformações inimagináveis, questões globais que a cada dia se acentuam e outras também locais, criando uma teia de complexidades e em meio também a uma guerra em curso com potencial de se expandir globalmente. Seria de uma tremenda ingenuidade dizer que nós não somos afetados direta e indiretamente por esses aspectos em nossa vida, carreira, convicções e mesmo quanto à nossa autoconfiança em viver diante desse cenário que é tão caótico. Todos os sentimentos gerados por essa reflexão me fazem pensar demais sobre qual que é o verdadeiro significado de sucesso. E é sobre esse aspecto que eu quero conversar aqui um pouco com você. De imediato, eu quero delimitar meu objetivo aqui nesse vídeo, contando que não é de fornecer uma resposta precisa, e sim propor uma estrutura e questionamentos que, genuinamente analisados por você, em consonância a seus valores, seus princípios, te levarão a encontrar uma resposta mais adequada a essa sua perspectiva sobre sucesso. O que eu quero dizer por trás disso tudo é que é algo muito pessoal. Eu proponho que você reflita sobre esses principais pontos. O que é sucesso para mim? Obtive sucesso até aqui? Consigo obter mais sucesso? Tenho uma rota planejada para alcançar esse sucesso potencial futuro que eu defini? Agora, refaça essa mesma reflexão anterior colocando duas lentes. Uma lente é sua vida pessoal, familiar e espiritual. A outra lente é sua carreira, seus negócios, sua perspectiva acadêmica. Agora eu quero complicar um pouquinho mais e estabelecer uma primeira autocrítica. Para a gente poder fazer tudo isso, a gente precisa crescer, estudar, se capacitar, dar mais de si, empreender, inovar, ter sucesso. Essas são aquelas diretrizes que a gente escuta todo dia sobre esse determinado tema. Mas afinal de contas, isso tudo que se diz se aplica a mim e a você? Na verdade, a pergunta a ser feita é: será que é isso? Ou por que somente isso? E eu quis começar exatamente por esse aspecto, porque esse talvez seja o campo que eu pessoalmente mais me desafiei durante a vida. Eu me formei e me eduquei de uma forma desequilibrada, em que eu expressava que carreira e trabalho eram apenas um meio, entretanto, quando analisado sobre a minha vida real, sobre como eu agia em minhas ações, esse era de fato o aspecto onde eu colocava maior peso na minha vida. Lógico que eu sempre me policiei para buscar o equilíbrio e pensava estar em equilíbrio e estar intensamente mais próximo do que é importante, minha família. Mas eu precisei passar por uma pandemia inteira para concretizar que existia uma distância entre o que eu falava e o que eu fazia e que minhas ações estavam em dissonância com esse meu plano e com essa minha visão. E assim como em todo o processo de gestão de mudança, eu passei por aqueles sentimentos de surpresa, revolta, resignação, até que eu cheguei na aceitação. E nesse ponto isso me ajudou a ser uma pessoa melhor e mais alinhada às minhas convicções. A partir disso, eu criei um mantra que eu repito diariamente no meu trabalho. Um bom plano sem uma execução poderosa, ele não passa de um sonho inocente. Principalmente quando eu olho a perspectiva de planejamento estratégico vinculado a propósito. De uma forma ou outra, cada um de nós já participou, tem noções a respeito de um exercício de planejamento estratégico. Diante dessas premissas, cabe a mim, objetivamente, perguntar: por qual razão eu reservo tempo e horas extras para planos ligados à minha empresa, meus negócios, meus clientes, a academia, e ao mesmo tempo a gente reluta tanto a fazer o mesmo tempo no que diz respeito à vida pessoal? Muitas pessoas me provocam com a seguinte provocação: eu vou planejar na hora certa. Nesse momento eu estou focado em produzir, em sobreviver. Bom, eu respeito profundamente qualquer tipo de sentimento intrínseco a essa colocação. Entretanto, quando eu olho sobre a lente da razão e do planejamento, ela oferece um risco muito grande para ser desprezado. Para elucidar esse ângulo, eu te convido a pensar da seguinte maneira: quando será o momento certo? O que te faz acreditar que futuramente você vai ter mais tempo para isso? Se deixar mais para frente,
qual a sua capacidade de implementar? Então aqui eu tenho, talvez, a minha mais absoluta convicção de que o planejamento da nossa vida deveria ter sido feito ontem. E na pior das hipóteses, exatamente agora, quando você está escutando esse vídeo. Eu espero que vocês compreendam que a ênfase que eu coloco aqui, e acreditem nisso, a vida, suas urgências, suas prioridades, suas consequências, fatos inimagináveis, somente vão aumentar com o decorrer do tempo. Isso, consequentemente, nos deixa com cada vez menos margem de manobra para fazer esses ajustes de rota. Então, para esse planejamento, que doravante eu vou chamar aqui nesse vídeo de roadmap, para criar uma maior conexão com os termos de planejamento estratégico, eu quero que vocês pensem assim: eu tenho que começar com uma clara definição de qual é meu propósito como indivíduo, como ser humano. Esse talvez deva ser o elemento mais complexo nesse exercício de planejar, porque ele delimita a minha razão para viver, minhas fronteiras, meu foco, minha essência. E esse exercício de monitorar a execução desse propósito, ele passa a ser a nossa mais relevante atividade de governança pessoal. Eu, por exemplo, eu decidi na vida que meu propósito seria, primeiro, construir uma família calcada na mais absoluta verdade, amor irrestrito, profundo respeito a individualidades, pensamento crítico e construtivo, na educação, valores éticos soberanos e um profundo senso de comunidade e respeito ao mundo, meio ambiente e suas pessoas. Quando eu migro para outra camada, que é a minha camada profissional, eu me propus a 3 aspectos: gerar valor, gerar conhecimento, mas principalmente ser livre. Quando eu reflito sobre a jornada que eu vivi até esse dia de hoje, eu sinto que, apesar do desequilíbrio que eu contei para vocês quando eu impus aspectos profissionais em distintos momentos sobre uma ótica de longo prazo, eu estou muito feliz com o que eu consegui no tocante a equilibrar os 2 aspectos. Mas hoje, sinto que podia ter feito isso muito antes. Recursos limitados, priorização e foco. Esse é um ângulo que a gente pode puxar do planejamento para pensar aqui também. Para dar maior realidade ao que eu estou dizendo, eu preciso lembrar que, como sabemos, nesse meio empresarial, na vida, também os recursos são limitados. Principalmente tempo e dinheiro. Logo, a definição de um propósito claro nos ajuda a entender exatamente aquilo que a gente quer. Mas ela diz, ao mesmo tempo, e isso é uma beleza, exatamente o que não teremos. E esse aspecto precisa muita atenção, porque ele te ajuda a ter foco, ele te exige uma abnegação para você lidar com vontades irracionais, aparentes oportunidades, propostas de rota mais curta e principalmente com o nosso ego, e assim por diante. Logo, derivando desse raciocínio, uma palavra importantíssima é priorização. Quando eu particularizo um pouco, o aspecto ser livre que eu mencionei em meu propósito, ele se tornou meu guia quando meu cérebro me fazia repensar decisões. Esse sentido me angustiava com comparações. Eu deixei uma super carreira executiva de 15 anos em companhias maravilhosas, cheias de benefícios, possibilidades de carreira amplificadas, e migrei para uma carreira como empreendedor e professor. A primeira como meio de subsistência, de autorrealização, e a segunda dentro desse propósito de devolver à sociedade um pouco do que eu aprendo. Parece uma equação perfeita, mas não foi assim que eu me senti muitas vezes. Sendo simplista, para ser didático, você trocar um voo em classe executiva por longas jornadas em classe econômica, principalmente nas primeiras viagens a trabalho, quando eu me propus a ser empreendedor, te traz o impacto daqueles egocêntricos que colocou minhas convicções à prova. Trocar um expatriamento como executivo de multinacional por um auto-expatriamento, vindo para o Canadá do zero, é um outro exemplo. Se deixar de ter um cartão de visitas que te dá uma força protetora de uma grande companhia, também veio me trazer alguma insegurança lá atrás. Mas hoje, 15 anos depois daquela primeira decisão, eu posso afirmar que esse propósito de ser livre me fez muito mais forte e me fez chegar até aqui. Então, delimita a sua linha de chegada. Respeite a existência de ambiguidade no caminho, mas você tem que colocar foco para você lidar no meio disso tudo. E as escolhas que nós fazemos hoje sobre como é que a gente usa o nosso tempo, a nossa vontade,
elas determinam verdadeira e profundamente como a nossa vida vai ser, e não só a nossa. E é comum a gente ter essa necessidade de conquista, de cruzar linhas de chegada, de que nossas carreiras demonstrem um avanço poderoso. No entanto, quando eu penso sobre momentos inesquecíveis que vivi, a maioria em ocasiões cotidianas com a minha esposa, com a Mariana, com meu filho mais velho, se preparando para ir para a universidade, e agora na universidade, nos jogos de futebol do meu filho mais novo, que agora também está indo para a universidade, ou mesmo quando eu estava falando ao telefone com meus pais e avós. Eu escrevi essa menção pessoal porque nós temos uma tendência poderosa de alocar cada vez menos recurso para as coisas que no final da vida nós vamos considerar que são as mais importantes. Nós superestimamos as mais de 40 horas de trabalho semanais e deixamos de construir com a criação de laços duradouros, de tecer relações gratificantes e de contribuir com a comunidade aonde a gente vive e aonde a gente cresce. Eu não posso deixar de lembrar que a causa raiz das principais falhas fenomenais das empresas e também planos pessoais, ela reside na predisposição para a conquista imediata de uma coisa desejada versus conquistar um prêmio um pouco maior ali na frente. Talvez aqui resida um pouco da razão pela qual pessoas se distanciam das suas famílias em troca do trabalho, que costuma trazer recompensas que são realmente tangíveis no curto prazo, mas em detrimento de um objetivo muito maior que se constrói no dia a dia, mas que você vai colher lá na frente. Acontece que lá na frente chega muito rápido. Esse aspecto também explica a motivação que leva pessoas, até então corretas, a cometerem falhas éticas e falhas morais. Por essas razões, eu jamais me esqueço de uma frase cunhada pelo professor Clayton Christensen: é mais fácil honrar seus princípios 100% do tempo do que em 98% do tempo. Enfim, como eu meço o sucesso? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Bom, um propósito bem definido, ele te leva a um bom planejamento de vida, que certamente não vai acontecer como você quer, mas é uma rota que determina iniciativas-chave, milestones, objetivos, expectativas. Eu tenho a convicção de que seus propósitos não deverão sofrer mudanças drásticas no decorrer da vida. Mas a rota sim. Certamente seu plano vai sofrer ajustes inúmeros. E assim, a nossa rota ela é tortuosa, mas é uma bela jornada, porque ela te leva exatamente à sua própria definição de sucesso. Mas como é que eu meço isso, portanto? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo? E aqui eu já pensei muito, já li muito a respeito, e eu acho que isso é uma questão extremamente individual, porque ela tem a ver com suas expectativas, a sua forma distinta de enxergar a sua vida, mas eu sou mais pragmático nesse sentido, talvez. Métricas de tempo entre etapas de promoção no emprego, remuneração anual, bônus, número de clientes, número de negócios bem-sucedidos que criei, rentabilidade, patrimônio e tudo que mais você possa imaginar, talvez atenda a um grupo de pessoas. E eu já pensei assim. Até que um dia eu compreendi e comecei a pensar diferente. Como é que eu vinculo meu sucesso ao meu propósito, por mais básicos que seja? E isso foi libertador. Porque dessa maneira eu comecei a notar que aqueles meus primeiros indicadores estavam desvinculados das minhas métricas reais. E aqui eu comecei a pensar de uma maneira mais simples e objetiva. Talvez, para mim hoje, a soma do sucesso obtido pelas pessoas com quem eu convivo seja um bom indicador. Ou saber se eu gero valor para alguém. E se esse alguém pode gerar valor para outra pessoa e dessa maneira criar um ciclo virtuoso. O sucesso dos meus filhos dentro daquilo que eles querem, o sucesso da minha esposa dentro daquilo que ela sonha. Idem para minha família, idem para um colaborador, idem para um colega, idem para um cliente. Portanto, o sucesso de um aluno, por exemplo, se soma ao meu sucesso, ao meu sentimento de sucesso. E dessa maneira, eu me sinto absolutamente íntegro, sem uma visão que é unicamente capitalista e com um perfeito que sincroniza métricas vinculadas a meu propósito de vida, e isso me retroalimenta. Portanto, sucesso para mim, como exemplo, é viver essa jornada rumo ao meu propósito de vida, seja lá qual for ele. Nada de conceitos impostos, tampouco fruto de um pensamento vigente nesse exato minuto ou uma vibe. Propósito
é algo pelo qual se vive uma vida, mas também é algo que te liberta, porque delimita, como eu disse lá no começo, quem você jamais será. Para mim, é o porto seguro onde eu busco me recompor nos momentos mais difíceis. É onde eu me reorganizo. Mas também é tudo sobre comemorar cada conquista nesse caminho. Porque não custa nada lembrar que a beleza da vida está em viver essa jornada da maneira mais fiel possível àquilo que você concebeu como seu valor central.